Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês e que o Senhor nos fortaleça e me fortaleça. Eu hoje vou trazer uma palavra de reflexão, uma palavra memorável a ser dita. Aliás, toda a palavra de Deus, ela é memorável a ser dita, a ser falada, a ser vivida, a ser reverenciada, acatada, amada e praticada. E aqui no livro de Isaías, livro do profeta messiânico Isaías 63, o título dessa mensagem que eu coloquei é Memórias Profetizadas, porque aqui ele está relatando palavras e acontecimentos que o Senhor passou e que o Senhor permitiu para o seu povo, mas que ainda iria acontecer. Por isso que são memórias, ou seja, que ainda iriam acontecer. Certamente Isaías profetizava e talvez não entendia tanto o porquê de certas coisas que profetizava. E quando isso acontece em nossa vida, de certas coisas, quando nós não entendemos, o Senhor diz: o que faço hoje tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Então, com certeza, Isaías, o profeta, ele tinha isso em sua mente quando ele profetizava e não conseguia, vamos dizer, entender todo o teor daquilo que ele profetizava. E aqui começo falando, dividi em 6 etapas. E a primeira eu começo falando sobre os sofrimentos do Senhor. Ou seja, Isaías 63, versículo 1 ao 6, o profeta está relatando o sofrimento do Senhor, ou seja, aquilo que ele passou em morte de cruz, na época a qual ele viveu, a qual ele quis vir à terra. E aqui diz: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então aqui dá-se a entender que o Senhor, ele vinha de uma direção que era da capital de Edom, Bosra. E aqui ele mesmo se identifica: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí alguém pode dizer: por que o Senhor vinha dali de Edom? Nós sabemos que o Senhor, Deus, ele teve um prestar de contas muito doloroso com Edom, que era o filho de um dos filhos de Isaac, que era Jacó e Esaú era chamado Edom. E ele formou o seu próprio clã, mas ele era mau diante dos olhos do Senhor, e o Senhor acerta com ele a nação dele lá na frente. Mas aqui só mostra que o Senhor estava passando por eles. Aí aqui diz: por que está vermelha a tua vestidura? As tuas vestes como a daqueles que pisam uvas no lagar? Ou seja, quando o profeta fala vestidura, como se fosse vestes de tintas,
é porque o Senhor, em morte de cruz, no resto de roupa que foi permitido ele vestir, enquanto caminhava por Gólgota, enquanto saía dos portões da cidade, enquanto era chicoteado, como diz, ficou encharcado de sangue. Então, por isso que o profeta fala aqui, como se fosse aquele que pisa uvas no lagar, ou seja, lagar é como se fosse um pequeno moinho, mas não se moe a mão, se moe com os pés. Ali para tirar o suco de uva. E é isso que o profeta quer dizer. Aí o Senhor diz, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Ou seja, o Senhor que está dizendo, falando e dizendo, eu sozinho pisei no lagar. Sim, porque participar do cálice da salvação, como disse Davi, como diz que são um pouco dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, como também a caminhada na fé, a porta que é estreita, como também, vamos dizer assim, os sofrimentos, as bênçãos que temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo que nos conduz e chama atenção para a salvação, isso é uma coisa. Agora, pagar o preço do cálice amargo que o Senhor Jesus bebeu, digamos assim, como diz simbolicamente, para a remissão dos pecados da humanidade, aí é outra coisa. Aí só ele é que faria isso. Aí ele diz, eu pisei sozinho no lagar. Ou seja, sofri tudo sozinho. E dos povos ninguém se achava comigo. Ou seja, humanamente falando, naquele momento, próximo a ele, estava alguns dos seus discípulos. Mas acontece que na hora que ele mais precisava, que ele estava em mais agonia, que ele disse até assim, Pai, passa de mim esse cálice. Depois disse, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então ali os discípulos poderiam estar orando, poderiam estar, como dizem, oração alerta, mas eles estavam dormindo. Aí por isso que o Senhor disse, ninguém se achava comigo na hora que eu mais precisava. E sabe que trazendo para a nossa vida humana, às vezes ninguém humanamente falando está conosco na hora que mais precisamos. Às vezes ninguém humanamente falando, quando mais precisamos, pode nos ajudar. Mas simplesmente é uma coisa positiva que devemos observar. É porque tem coisas que é só Deus que faz. Então tem coisas que é só o Senhor que providencia. Tem coisas que é só o Senhor para fazer na nossa vida. E aqui ele diz, e os pisei na minha ira, esmaguei no meu furor, seu sangue salpicou as minhas vestes, manchei toda a minha vestidura, ou seja, todos aqueles que participaram da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz, estão todos transpassados no inferno, porque está escrito. E por isso, como estão transpassados lá, inclusive as autoridades da época, porque perseguiam o Senhor Jesus com inveja, por questões políticas e também porque
não aceitavam o Senhor Jesus como Salvador. Então, mas o Senhor disse que, como diz, a ira dele os esmagou, ou seja, depois. Versículo 4 diz: porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, depois ele ressuscitou, deu poder, autoridade aos que são verdadeiramente designados filhos de Deus, prometeu o derramamento do Espírito Santo para servos e servas, e assim ele diz que estava no coração dele e o ano dos redimidos era chegado. E eu estendo a dizer até com meu grifo que enquanto existir o planeta Terra, se há a oportunidade da pessoa ser redimida, a oportunidade da pessoa ser perdoada dos pecados, a oportunidade para a pessoa mudar para melhor, a oportunidade para o Senhor realizar sonhos, a oportunidade para tudo que é bom, como também para tudo que não é bom, mas para o que é bom, desde que a pessoa escolha estar com o Senhor Jesus e que verdadeiramente passe dentro de si o arrependimento segundo a vontade de Deus e não o arrependimento segundo o mundo. Porque há dois tipos de arrependimento: o segundo a vontade de Deus e o segundo o mundo. O segundo a vontade de Deus, eu já disse a vocês, a pessoa chora, a pessoa se martiriza, a pessoa se culpa, a pessoa diz que errou, a pessoa diz que verdadeiramente é isso, é aquilo outro, que não serve para nada e tal, porque errou, mas nunca vem a Deus. Nunca se vem a Deus. Pode até, como diz, ela se martiriza. A pessoa que vive assim se martiriza. Entra na autocomiseração, se martiriza. Ao passo que o que se arrepende verdadeiramente, ele muda. Do grego metanoia, que quer dizer mudança de pensamentos e atitudes. Muda. E sempre para eu ilustrar esse exemplo rapidamente, eu falo de Judas e o filho pródigo. Judas chorou, se torturou, disse agora no pensamento, estou amaldiçoado, traí sangue inocente. E mais que as autoridades da época disseram assim, isso é contigo, nós não temos nada a ver com isso, pega teu dinheiro e sai daqui. E ali o Judas com 30 moedas de prata, e no final das contas nem as 30 moedas de prata, nem comunhão com o Senhor, nem a salvação, nem vida e nem nada, porque ele se enforca. Então aí é um arrependimento, um remorso segundo o mundo. Sabia que errou, sabia que traiu sangue inocente, mas não chegou a orar, pedir perdão ao Senhor pelos pecados, porque se fosse assim, como diz, ao menos uma morte em paz, ele teria tido e com certeza não teria se suicidado. Mas ele não trilhou esse caminho. E é interessante que, como eu já disse a vocês, saindo um pouco do assunto e ao mesmo tempo não, porque eu estou falando do Senhor Jesus e das escolhas que ele fez na terra. Ele escolheu discípulos, escolheu pessoas simples, pescador, e escolheu mais Judas, que era ladrão de quebra. Aí um líder que olhasse e que tivesse acreditado nessas almas e tivesse escolhido,
No dia em que foi crucificado, todos correram. Um traiu entregando ele e o outro correu também negando ele. Eu creio que faria assim. E diria, meu Deus, eu traí sangue inocente. Meu Deus. E sem se falar que Judas era ladrão. Mas sempre ele quis ser ladrão, porque ele não aguentava ver uma mulher derramar um perfume caríssimo nos pés do Senhor Jesus. Ele dizia, vamos dar este dinheiro, não podia vender para dar aos pobres. E na realidade não era para dar aos pobres, era para o bolso dele. E o Senhor Jesus sabia disso, mas escolheu esses homens. Escolheu e pronto. Só que Judas perdeu a sua posição de apostolado. E aí depois fizeram por onde? Uma maneira de ter Matias, mas depois mesmo quem veio foi o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Então aqui, o Senhor fala, versículo 5, e olhei, e não havia quem me ajudasse. E me espantei de não haver quem me sustivesse, ou seja, alguém para estender a mão, alguém para andar de braço dado assim, abarcar assim, dizer assim, eu estou contigo, eu estou aqui, Senhor, para ajudá-lo, eu estou aqui para orar, o Senhor tem meu apoio, mas nunca. Os discípulos estavam dormindo, como eu falo, os discípulos do Senhor Jesus, escolhidos pelo Senhor, sim. Se transformaram em homens de Deus, sim. Mas a princípio era tudo abobalhado. É como se o Senhor falasse uma coisa e eles entendiam ao contrário assim. Mas que situação para esse povo demorar a entender certas coisas, mas nós somos também do mesmo jeito, se não é para uma coisa, é para outra, às vezes demoramos a aprender certas coisas. E aqui diz que o Senhor disse, não tinha ninguém que me sustivesse, que me ajudasse assim, me desse um apoio, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Ou seja, ele disse, é como se ele dissesse, eu tive que enfrentar, porque através do meu sacrifício viria a salvação. Por isso que a Bíblia fala que a força do braço do Senhor, como diz, existe. É por isso que a Bíblia também fala, o Senhor diz, ainda antes que houvesse Deus sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, que dirá do braço dele. Operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então aqui, ele foi sustentado. Mas por quem? Quem o sustentava e quem trabalhava com ele 24 horas? O Espírito Santo do Senhor. Ele foi concebido no ventre de mulher pelo Espírito Santo, andava com o Espírito Santo, falava com o Pai e o Espírito Santo perto, foi ressuscitado, o Espírito Santo teve participação nisso. Então o Espírito Santo estava com ele naquele momento, nos dando a mostrar que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Espírito Santo, ele está ali para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, versículo 6, ele fala, e pisei os povos na minha ira, e os embriaguei com meu furor, e a sua força derribarei por terra. Ou seja, muitos morreram, foram transpassados, foram diretos para o inferno, podemos dizer, e ainda hoje está acontecendo. Por isso que eu sempre dou um alerta. A nossa vida hoje é como se nós estivéssemos vivendo assim,
vamos dizer com muito cuidado, tem que ter muita humildade, como se fosse, vamos dizer, na linguagem figurada, pisando em ovos, assim, porque o Criador, ele qualquer coisa está fulminando na terra. Tem gente que dorme e não acorda, tem gente que vai, mas não volta. Tem gente que outros olham e dizem, mas era tão nova, tão novo, morreu de repente, meu Deus. Do nada caiu lá, o que houve, que é isso? É o Senhor, minha gente. É o Senhor. Como diz, colhendo uns que é seu, que são seus, antes que Satanás bagunce o resto, e outros, como diz, pelas suas próprias impertinências. O Senhor dá oportunidade e não quer nada com o Senhor dá oportunidade, escarnece, o Senhor dá oportunidade e diz que adora Satanás, o Senhor dá oportunidade de vida e diz que tudo foi a criatura que deu. O Senhor dá oportunidade de ouvir a palavra, não quer. O Senhor dá oportunidade, põe uma congregação bem pertinho para ouvir o louvor, não quer nada. Aí o Senhor diz, não quer nada comigo, não. Então, inválido na terra, eu também não quero. Aí o Senhor vai, de repente, foi-se embora, é assim. E pior é que vai com destinatário e tudo, olha, tudo definido. Não tem advogado de defesa, nem de acusação, nem réplica, nem tréplica, nem agravo de instrumento, que é coisas da terra. Nada disso aí tem, ó, desce, vai direto, é bem assim. Agora, continuando, Isaías, capítulo 63, memórias profetizadas que eu já falei, porque Isaías está falando fatos e acontecimentos do Senhor e que eram futuros. Por isso que não é à toa que ele é chamado de profeta messiânico, porque ele profetizava coisas do Senhor Jesus que veio acontecer depois, e uma delas foi o seu nascimento, por exemplo. Então aqui, o segundo ponto que eu quero falar é a ação de graça, que, como diz, que o povo dava ao Senhor, ou seja, quando o povo do Senhor, muitas vezes, entravam em guerras, entravam em problemas, eram escravizados, ficaram em cativeiro, 70 anos, sofria. Esse povo, olha, não é diferente de nós hoje, que é parecido, mas quando estavam na presença de Deus, aí eles viam as bênçãos do Senhor e as benignidades do próprio Deus. Versículo 7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo a sua grande misericórdia, segundo a multidão das suas benignidades. É como eu disse, Israel prevaricava várias vezes sofria, o povo era castigado, e sabemos que esta nação, pela vontade do Senhor e porque Ele quer, e pronto, Ele pede para orarmos pela paz em Jerusalém, Israel. Então aqui, mas quando eles recebiam as misericórdias, as benignidades do Senhor, então era festa, era alegria. E era isso que o Senhor queria deles, obediência toda a vida. Mas, infelizmente, eles eram oscilantes demais. Uma hora estavam na presença do Senhor, outra hora não estavam. Uma hora juravam em nome do Senhor, e em hora juravam em nome de Milcom, em nome de Tamuz, em nome de outros deuses, e o Senhor se irava com eles. Era aquela coisa. Agora, enfatizando bem que o sacrifício do Senhor Jesus foi para o mundo inteiro, ou seja, universal para todos os povos, porque foi Ele que criou. E aqui ele está falando, como diz, da bondade que fez para com a casa de Israel,
e que para nós hoje, eu digo que é uma bondade do Senhor, é aquilo que temos, aquilo que Deus tem nos dado. Seja família, seja um trabalho, seja respirar, seja andar, seja falar, seja o que for, são bênçãos de Deus, é um sinal de sua benignidade. Versículo 8, porque o Senhor dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele foi seu salvador. Pronto, tinha época que o povo de Israel estava bem na presença do Senhor Deus. Aí o Senhor, a Salvador, fazia de tudo por eles. Agora tinha época que eles se viravam contra o Senhor, então iam receber a sentença. Versículo 9, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor, pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias na antiguidade. Então aqui me faz lembrar quando o povo pecou tanto contra o Senhor, quando o Senhor tinha tirado eles do Egito, que o Senhor falou para Moisés e disse assim, quer saber, Moisés? Vai com esse povo, vai com esse teu povo, eu vou mandar até o anjo, para eles não dizerem que sou ruim. Mas não quero saber desse povo, não. Aí lá vai Moisés orar, aclamar ao Senhor. E o Senhor disse, Moisés, então vamos fazer o seguinte, sai de perto que eu vou acabar com essa raça inteira agora mesmo. E através de ti farei uma grande nação. E Moisés dizendo, não, Senhor, mas se o Senhor fizer isso, como ficará Israel diante de outras nações? Vão rir. E a promessa que o Senhor fez a Abraão, a Isaac, a Jacó, teu servo e tal. Mas mesmo assim o Senhor tinha momentos que se aborrecia com o povo. E não queria ir, não. Queria mandar o anjo, mas não queria ir. Então que o Senhor nos ajude. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois, por muita oração e insistência de Moisés, então ali o Senhor acompanha o povo. Porque diz aqui, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Ora, contristar o Espírito Santo é uma coisa muito perigosa, é um perigo. É uma coisa que não tem volta. Aqui diz, pelo que se lhes tornou inimigo, ele mesmo pelejou contra eles. Ou seja, teve um momento que o próprio Espírito Santo se levantou contra eles. Não é assim? E o Espírito Santo pode se levantar contra uma pessoa? Pode, a Bíblia está dizendo. Que fez deles inimigos. Por quê? Porque eles estavam entristecendo o Senhor. E o Espírito Santo faz parte da terceira, como diz, terceira parte da natureza do próprio Deus, porque eu não uso esse nome Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três. O Espírito Santo faz parte da natureza do próprio Deus, porque ele prescruta até as profundezas do próprio Deus. Agora, o Pai e o Filho é um só. Porém, quando oramos, falamos, Pai, em nome do teu Filho, do Senhor Jesus Cristo, é assim que oramos. Aqui fala mais, versículo 11, todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que o fez subir o mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno, aquele que guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como ao animal que desce dos vales, o Espírito Santo lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para
criares um nome glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, certamente nas provações, porque em outras palavras esse povo aborrecia muito o Senhor, essa nação que saiu do Egito, que eram ex-escravos e agora eram nômades, e o Senhor queria organizá-los como nação, que fosse uma nação que adorasse a Ele. Mas aí, por causa da rebeldia deles, por se lembrarem que comiam melões no Egito, que se fartavam dessas coisas, meu Deus do céu, e que queriam carne e não tinham, o Senhor manda cordonizes e castiga um bocado. E esse povo se rebelava contra o Senhor, então eles sofriam bastante. Porém, os filhos dos filhos deles, Deuteronômio capítulo 8 fala que o Senhor os sustentou, não deixou que as vestes se estragassem, não deixou que eles morressem no deserto, cuidou deles, esteve ali com eles. Agora a antiga nação aqui saiu do Egito, tudo tombaram no deserto. Só ler Hebreus capítulo 3. Porque endureciam o coração para o Senhor e não faziam aquilo que era para agradar o Senhor nosso Deus. Então aqui, por isso que havia momentos em que eles mesmos entravam em conflitos e se perguntavam onde está aquele que fez o braço de Moisés, como diz assim, usou o braço de Moisés e fendeu as águas. Quem é aquele que, como diz, que mandou o seu Espírito Santo? Quem é aquele? Pois é, não deixando de esquecer que, como a Bíblia Sagrada tem relevância para todos os povos, também nós fazemos esse tipo de pergunta às vezes. Agora, cuidado para não se, como diz, falar demais. Porque tem hora que tem gente que diz assim, eu nem sei se Deus está me ouvindo. Para quê? Para a igreja. Se eu faço campanha de oração, escuto a doutrina do pastor, vou para a escola bíblica dominical, vou para a oração, e minha vida nunca muda. Aí o Senhor diz, porque coisas na tua vida que eu falo para que você mude, você nunca muda. Você não muda. Então sua vida também não muda. Igual o povo de Israel. 40 anos no deserto. Almejavam ver a terra prometida. Mas tombaram tudo no deserto porque eles eram desse jeito. Ora, nós seguimos um Deus sem rosto. Mas agora estamos na obediência porque ele fulminou um bocado de nós. Por causa do bezerro de ouro que nós fizemos. E agora nós estamos aqui nesse sol quente, no frio, que é abaixo 0 grau de manhã. E de noite como diz, de noite é o frio, de manhã o sol castigante. Mas não olhavam o que faziam, que trazia, como diz, ofendia ao Todo-Poderoso. Tem gente que o Senhor diz assim, deixa o pecado. Abandone esse erro. Já falei com você, não endureça o seu coração. Ouça a voz do meu espírito, faça a minha vontade. Aí a pessoa vai para o outro lado e diz assim, eu não entendo esse Deus. Porque eu estou indo para a igreja, eu estou orando, eu não perco uma campanha, eu não perco uma doutrina, eu não perco uma escola dominical, eu não perco, mas não pratica o que o Criador pediu para que fizesse. Aí a vida fica a mesma, tá entendendo? Sofre, morre e não vê o bem do Senhor. Porque sem obediência não tem vitória, tá?
Não é só oração, não, é obediência. Se não obedece, então, como diz, está fazendo tudo vão. Seu sacrifício todinho. Aí por isso que você entra nessa frustração aí e acha que Deus está sendo injusto. Ou aí começa a dar ouvidos a Satanás. Deus não existe não. Esse sacrifício todinho que tu tá fazendo, tu acha que se Deus existisse, ele não já tinha te ajudado? Não, não é assim não, ele não existe não. Aí o bobo e a boba vai e cai. Aí o diabo faz pior. Aí quando morre, aí o destinatário é lá no inferno. É assim, já vai com o destinatário, porque o lago de fogo é depois. Senhor, profetizei em teu nome, eu estive na escola dominical, eu pregava, eu orava, Senhor, eu morri na frustração, e agora o que é que o Senhor vai fazer comigo? Aí o Senhor diz, apartai-vos de mim, eu nem te conheço, eu nunca te vi, cai fora! Pronto, bem assim, sabe? Aqui... o Senhor fala mais para nós. Glória a Deus. Versículo 14. Como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao povo para criares um nome glorioso. Atenta desde os céus e olha para a sua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão nos não conhece, Israel nos reconhece. Tu és, Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso Redentor, desde a antiguidade é o Teu nome, porque, ó Senhor, nos fazes desviar os Teus caminhos, porque endureces o coração para que não te temamos a Ti, faz voltar por amor dos Teus servos, as tribos de Israel, só por um pouco de tempo foi possuída pelo Teu santo povo. Nossos adversários pisaram o Teu santuário, tornamo-nos como aqueles sobre que nunca dominastes e como aqueles que se chamavam pelo Teu nome. O que é que o Senhor está falando aqui através do profeta Isaías? Em primeiro lugar, que assim como o Senhor agia poderosamente e maravilhosamente para com o povo de Israel, que assim nós, que enquanto temos vida e estamos na presença de Deus, vamos glorificar o Senhor, olhar para os céus, ver, como diz, adorá-lo, buscá-lo pela beleza de sua santidade, não pelo que ele possa dar ou pelo que eu estou querendo. Como diz, que nossas entranhas, ou seja, dentro de todo o nosso ser, nós venhamos externar uma adoração sincera, uma adoração respeitosa ao Senhor nosso Deus que tem nos dado vida. Que é Senhor, Ele é o Criador desde a antiguidade à eternidade. Não precisou ser criado por ninguém. Ele é o próprio Senhor. E aqui o povo diz, por que o Senhor nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração. É verdade que o Senhor endureceu o coração de Faraó para afligir o povo. Mas não quer dizer que o Senhor vai endurecer o coração de todos os humanos. Tem gente que se perde porque quer.
Tem gente que não segue o Senhor porque não quer. Sabe que tem gente que põe, como diz, a culpa tudo no inimigo? Eu não consigo ir à igreja por causa do inimigo. Eu não consigo orar por causa do inimigo. Eu não consigo ler a Bíblia por causa do inimigo. Eu não consigo sair dessa vida por causa do inimigo. Então morre com o inimigo logo de vez. Situação é essa? Se Deus que é poderoso, o Espírito Santo é poderoso, e a criatura não chega nem ao rastro do seu Criador, como é que tem gente que fica falando um trem desse? É porque falta oração, falta jejum, falta dedicação. O povo quer que as coisas sejam igual assim no estalar de dedos, ou seja, que seja uma mágica, que aconteça assim um milagre. E não é assim não, minha gente. Quando Deus quer agir assim, Ele age, mas acontece que, como diz, na regra das coisas, Ele diz: porfiai para entrar na porta estreita, estreita é o caminho, a porta é estreita, apertada é o caminho que conduz à salvação. Então, como diz, não é facilidade não. Aí tem gente que fica assim, tudo culpando o diabo. Tem coisas que o diabo é culpado, mas eu digo que a humanidade tem mais culpa do que ele. No sentido de uma coisa de que ele incita as pessoas a pecar, incita com toda a força, com todo vapor, mas acontece que o Senhor deu o jejum, deu a oração, deu a palavra, e a pessoa, como diz o Senhor, dá o escape para que possa suportar a tentação, e Ele sendo Senhor e Criador, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e Ele sairá de vós, da vossa vida, do vosso caminho. Então, como diz, qual é a visão que você tem de Deus, do Senhor, que você diz que serve? Eu não sei. Eu digo, pois é. Tem gente que é assim, abobalhada no espaço, que não sabe nem o que é o Senhor Jesus, não sabe o Espírito Santo, sabe nada, não sabe. Aí escuta uma palavra doutrinária, aí acha ruim. Não, quero ouvir palavra de bênção, palavra de vitória. Eu sempre digo aqui, não canso de dizer, adianta tu ouvir palavra de bênção e de vitória se tu mesmo não conserta a tua vida e não faz aquilo que Deus quer que tu faça. Adianta! Não adianta. A Bíblia diz: segui a paz com todos. E em santificação, porque sem essas coisas, ninguém verá o Senhor. Certo? Então, ou se santifica, ou é inferno e lago de fogo. É bem assim a realidade do Criador. Ou crê nele de verdade ou não crê, porque em cima do muro tu não pode ficar. Tu tem que se decidir tua vida. E outra coisa, quem endurece os corações, como diz, na maioria das vezes, é o próprio ser humano. Porque o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com os lábios, eles cantam, eles falam de mim, mas eles assim endurecem o coração, endurecem a cerviz. Quando eu quero falar com eles, para que eles não me escutem, para que eu não escure. Pronto. Ah, o diabo endurece o coração também. Mas ele vem lá depois, sabe? Que o ser humano deu muita brecha. Aí quando endurece, cuidado. Cuidado. Porque o próximo passo é ele querer fazer com que você blasfeme contra o Espírito Santo. Aí contra isso não tem perdão, nem coitado e nem perdoe, como eu já disse aqui.
Então vigia. Estão lembrados de Balaão? O Senhor queria que aquela criatura fosse profeta. Deu uma tarefa para ele, porque viu que ele foi tentado pelo dinheiro, pelos amalequitas, para amaldiçoar Israel, pelo povo. E o Senhor disse, você não vai amaldiçoar quem eu já abençoei. Você não vai fazer isso, você não vai. E mesmo ele tentado pelo dinheiro, que o negócio dele era dinheiro, era matéria, dinheiro, o Senhor estreitou o caminho dele, fez a jumenta dele falar, e ele, tão cego de ódio, bate na jumenta e não entendeu que a jumenta abaixo de Deus salvou a vida dele, porque o anjo disse, olha, eu só não te matei por causa da tua jumenta, porque tua jumenta me viu e tu não me viste aqui, não, eu com a espada aqui na tua frente, assim. Mas não viu não, que ele não estava espiritual, ele estava na carne. Querendo assim a mente, como diz, no dinheiro, na moeda, e a jumenta, como diz, não é heresia, mas estava mais espiritual do que ele, porque viu o anjo e ele não viu o anjo. É assim, desse jeito, e o Senhor fez a jumenta falar. Às vezes tem gente que não crê quando Deus está falando, quando Deus está se revelando a ela, quando Deus está falando na Bíblia. Aí o Senhor vai e levanta assim, um meio ou uma pessoa que bate assim, que como diz, a pessoa chega, se choca assim. Sabe para quê? Porque é melhor se chocar e assim, vamos dizer, processar o que ouviu e ver onde está certo e está errado e andar com o Senhor Jesus, do que ir para o inferno direto. Bem assim. Então aqui, a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. O povo estava dizendo, Senhor, porque o Senhor endurece nosso coração. Senhor, tem gente que diz assim, Senhor, porque o Senhor não me liberta. Porque o Senhor não me ajuda. Porque o Senhor permite que eu fique assim, desse jeito. Aí eu pergunto, qual esforço que tu tem feito para sair dessa situação, hein? Ou tu lá no fundo gosta de sair e quer que o Senhor faça todo o serviço? Se a salvação também é de cunho da nossa responsabilidade. Hein? Aí aqui, faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança, Jesus. Olha que situação, meu Deus. O Senhor vai endurecer o coração de ninguém para perdição? Não vai. Endureceu de Faraó, mas para quebrar o orgulho, mostrar o seu poder e mostrar quem manda, que é ele que manda. E se Satanás tem um coração endurecido, o Senhor não criou Satanás para ser Satanás. O Senhor criou ele com beleza, esplendor, inteligência, sabedoria. Era um protetor, a Bíblia diz, o seu lugar era no santo monte de Deus, um querubim ungido. Agora, se ele quis virar Satanás, o problema foi dele. Então, vamos reavaliar se é o diabo, se é o Senhor, ou se não é nós mesmos que colocamos pedra no nosso caminho e ficamos esperando que o Senhor remova e faça tudo. Para eu caminhar e ser feliz sem nenhum esforço. Eu nunca vi nada nessa terra a pessoa adquirir sem esforço. Sem lágrimas, sem chorar, sem lutar, sem se empenhar, sem trabalhar. Eu nunca vi na vida assim. Mas tem gente que espera assim. Que caia do céu, eu tô aqui, ó. Por que é que Deus não me liberta? Porque para você buscar os meios para tocar o coração de Deus para ser liberto. Eu tô aqui, ó. Por que é que Deus não faz na minha vida? E você vai morrer e não vai ver Deus fazendo. Porque você não faz nada na sua vida espiritual. Você não faz nada para ter comunhão com o Senhor. É assim, entendeu? Que o Senhor nos ajude. Amém. E graças a Deus.